Sacerdotes, Monsenhor Masri, Padre Luiz Carlos, queridos amigos franceses, Jesus e Rita e François, que vieram para nesta manhã fazerem conosco o lançamento da pedra fundamental da grande cruz de todos os povos a ser construída entre nós, ali no Morro da Gurita, em Ermida. Irmãos e irmãs que nesta noite enchem a nossa igreja catedral para celebrarmos na fé o mistério da encarnação. Lendo e escutando de novo os textos desta noite, tão belos e tão fecundos, nós poderíamos fazer perguntas que não interrogam o texto, mas perguntas que nos interrogam. Diante do texto do profeta Isaías, podemos nos perguntar: onde está a grande luz? Nós ainda caminhamos em obscuridades, em escuridões grossas e doídas. As sombras da morte nos rondam de muitas formas, ceifando precocemente vidas, muitas vidas. As botas continuam botas de tropa de assalto, botas de guerra. Os trajes continuam manchados de sangue. Tudo parece estar sendo devorado pela chama da violência, pela chama da corrupção, pela chama da insensibilidade. Onde estão os tempos novos e bons? Por que nós não os sentimos de forma duradoura e larga? Visitando o texto de São Paulo a Tito, nos perguntamos igualmente: por que nós ainda não abandonamos a impiedade? Por que continuamos entregues às paixões mundanas? E elas têm muitos nomes. Por que ainda reina entre nós o desequilíbrio, a injustiça, a impiedade? Por que a maldade ainda salta aos nossos olhos e o bem parece tão tímido, tão miúdo, tão pequeno? São perguntas que precisamos fazer antes de celebrarmos de novo o Natal de Jesus. Se nós cremos que Jesus é o Messias, é o ungido, é aquele de quem falaram os profetas, é aquele que toma a carne humana e se torna um Deus na carne, se é aquele que vem trazer salvação para todos os homens, como lembra Paulo, se é aquele que se entregou por nós para nos resgatar da maldade, se é aquele que vem inaugurar o tempo novo e bom do Messias, onde prevalecem os cuidados de Deus, os valores de Deus. O que aconteceu então? Por que a presença do Messias Jesus não tem construído a passos largos o novo de Deus?
Por que a terra de Jesus continua em conflito de morte há séculos? E aí, relendo o texto de Lucas, que nós ouvimos hoje no Evangelho, um versículo me chamou a atenção, e talvez nele esteja a resposta, uma resposta para essas perguntas todas. Exatamente o final do versículo 7. Maria enfaixou o menino e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Não havia lugar para eles. Não havia lugar para o Messias. Não havia lugar para Jesus, o Deus que desce para salvar. Porque não havia corações aquecidos, foi preciso enfaixar o menino, que não nasceu para faixas, mas nasceu para habitar os corações. E o coração quente dispensa faixas. Talvez esteja aqui, irmãos e irmãs, a resposta para as muitas perguntas que poderíamos fazer diante dos textos messiânicos, diante da novidade e da bondade que deveriam existir no mundo depois do Messias. A resposta talvez seja esta: porque não havia lugar para ele. Nós costumamos, às vezes com postura moralista e radical, criticar o mundo, criticar um Natal mercantilizado, criticar um Natal que deslocou o olhar do menino ao Noel, criticar um Natal que deslocou o olhar da mesa do Senhor para a outra mesa. Mas a gente se esquece de nos perguntar, olhando para dentro, olhando para a nossa geografia humana, onde nasceu Jesus em nós? Onde nasceu Jesus do lado de dentro? Na nossa geografia espiritual, que lugar em nós hospedou Jesus? Muitos o hospedaram na cabeça, sabem muito de Jesus, mas não vivem e não são como Jesus. Outros talvez o tenham hospedado nos pés, conseguem até se ocuparem missionariamente de Jesus, mas aquilo que ensina aos outros não conseguem viver para si mesmos. Outros talvez tenham feito Jesus nascer na barriga, porque comerão e beberão hoje às custas de Jesus, porque comeremos por causa dele, mesmo que sejamos nós a pagar as contas. Mas comeremos nesta noite por causa de Jesus. Talvez estes o tenham feito nascer no ventre. E pior ainda, aqueles que na sua geografia humana também não tinham lugar para Jesus. Deus não mente, Deus não engana, Deus não faz fantasias, Deus não promete aquilo que Ele não pode cumprir. O profeta Isaías garante isso: o amor zeloso do Senhor há de realizar estas promessas. E se essas coisas novas e boas não estão acontecendo, irmãos e irmãs, é porque talvez o lugar em que Jesus nasceu em nós ainda não seja o coração.
E enquanto não for o coração, o novo de Deus não vai estar no mundo, porque não estará em mim. O bom de Deus para o mundo não estará lá, enquanto não estiver primeiro em mim. É preciso dar saúde ao mundo a partir da saúde que está em mim. E aqui eu não estou falando de saúde física, eu estou falando de saúde espiritual. Interessante que a palavra saúde tem a mesma raiz da palavra salvação. Nós dizemos sobre o mistério de Deus que é um mysterium salutis, um mistério de salvação. Em algumas línguas, como o italiano, saúde é salute, salute salutis, saúde e salvação. Enquanto eu não for capaz de acolher em mim a salvação de Deus, que é Jesus, eu não vou ter saúde, eu não vou ter saúde espiritual. E se eu não tenho saúde espiritual, o mundo não tem saúde espiritual. Se eu não tenho saúde, que é salvação, porque eu tomei o remédio certo, e o remédio certo é Jesus, o mundo continuará doente, como eu continuarei doente, porque nós não tomamos da saúde, da salvação que Deus nos oferece em Jesus. São Leão Magno diz que se Jesus não fosse Deus, ele não seria remédio, e se não fosse humano, não seria alguém para ser imitado. Mas ele é Deus e é humano, por isso ele é remédio e ele é imitável. E é exatamente aqui que nós precisamos retomar o nosso Natal como o lugar em que oferecemos para Jesus um posto, um lugar para que Ele esteja em nós. No meio de um mundo confuso, o Messias é conselheiro admirável. No meio de um mundo e de vidas cheias de fraqueza, o Messias é Deus forte. No meio de indecisões e inseguranças, o Messias é o Pai dos tempos futuros. No meio de um mundo de guerras, o Messias é Príncipe da paz. Deus tem o remédio, nós não tomamos o remédio. Jesus ainda ocupa uma área superficial da nossa hospedaria. Ele ainda está na periferia do nosso ser. Ele não tomou ainda a centralidade da nossa casa interior. Ele está hospedado em alguma parte periférica do nosso ser. E enquanto ele estiver lá, ele vai precisar de faixas para se aquecer diante do frio da nossa descrença, da nossa insensibilidade, da nossa incredulidade. Quando o nosso coração for hospedaria favorável, ali ele haverá de crescer a ponto de dar forma à nossa vida. Como um balão, dentro do qual nós colocamos alguma coisa que por algum meio fazemos crescer. Essa coisa que cresce dentro do balão vai aos poucos dando forma ao balão, a ponto de o balão ao final ter a forma da coisa que está dentro dele e crescendo. Assim deveríamos ser entre nós e Cristo. Cristo estando do lado de dentro e crescendo pela nossa experiência de fé sadia, madura, séria, Ele haverá de dar forma a nós mesmos e haveremos de ser, de agir, de pensar como Jesus. E é exatamente aí que estarão as novidades que Deus quer para nós todos. Nós precisamos voltar a ser pobres, como os pastores. Nós precisamos voltar a ser pobres como os pastores. Muita coisa tem encantado o nosso coração,
a nossa visão, a nossa alma. Nós nos enriquecemos com muito pouco e com a riqueza errada. Alguns são tão pobres que só têm dinheiro. Outros são tão pobres que não têm nada. Nossa riqueza deveria ser Jesus. Deveríamos ser tão pobres e por isso mesmo tão carentes, que Jesus viesse ao nosso encontro como o grande tesouro de Deus, que nós tomássemos para nós e nunca mais nos dispuséssemos dele, a fim de que esse tesouro nos fizesse avançar, nos desse saúde e salvação, e essa saúde e salvação se expandiriam para fora de nós e dariam saúde e salvação ao mundo. Estamos para implantar uma grande cruz entre nós, uma cruz de 73,80 metros. Confesso que o que me impacta não é o tamanho da cruz, poderia ser maior, ou poderia estar em outro lugar. A grande pergunta, e como comecei com perguntas, termino com perguntas, a minha grande pergunta é: o que esta cruz significa? Se ela não significar nossa pertença a Cristo, se ela não significar que nós somos de Cristo e que Cristo habita em nós, ela será apenas um monumento, apenas um ponto turístico, apenas algo caro e custoso de se cuidar. Mas oxalá, quando ela estiver pronta e nós pudermos contemplar de longe a luminosidade dela, nos lembremos de que Cristo é luz, como nós ouviremos no texto de amanhã, a luz que veio ao mundo para iluminar as trevas do mundo, e aqueles que creram na luz e creram em Jesus, esses se tornaram filhos de Deus e agirão como tais. Por isso, irmãos e irmãs, meu desejo, e termino, é que o nosso Natal deste ano seja talvez diferente dos outros, porque nos ocupamos, e é isso que queremos, de Jesus, que queremos recolocá-lo no centro da nossa vida, da nossa alma, porque queremos tirá-lo da periferia do nosso ser e queremos que ele esteja ali no centro, no cerne, no vértice da nossa vida. Coração que não pulsa, mata, faz morrer. Se o nosso coração não estiver em Cristo, se o nosso coração não for Cristo, não teremos vida, não teremos saúde, não teremos salvação nem para nós, nem para o mundo. Está na hora de hospedar Jesus, para que a partir dele nós sonhemos para nós e para o mundo os sonhos de Deus, que serão sempre sonhos bons. Feliz Natal a todos, que Jesus nasça e cresça no seu coração. Creio